Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi o conflito cósmico. Essa foi a lição de número 9 do nosso trimestre. E o texto que nos acompanhou durante a semana, Gênesis 3,15, que diz: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O grande conflito é real. O grande conflito começou no céu, veio para o nosso planeta. Nossos pais, Adão e Eva, fizeram escolhas porque acabaram desconfiando do amor de Deus, ao invés de confiar em Deus, que é amor, e havia dado provas disso, acabaram acreditando nas palavras sedutoras e inverídicas, mentirosas da serpente, que é ninguém menos do que o diabo e Satanás. E por isso, nós fomos envolvidos no grande conflito e agora é a nossa vez de enfrentarmos as nossas batalhas. Em quem creremos? Creremos num Deus que é amor ou creremos num inimigo que é mentiroso, pai da mentira, e ao mesmo tempo que usa a sedução para tentar nos enganar? Hoje nós teremos a oportunidade de poder compreender um pouco melhor o nosso tema com um texto do livro Grande Conflito, nas páginas 412 e 417, onde teremos aqui alguns elementos que nos ajudarão a entender um pouco melhor o tema que estudamos durante a semana. Aguenta firme que eu já volto. Vai valer a pena porque a gente tem coisas legais para poder estudar hoje. No texto já referido do livro Grande Conflito, na página 412 e 417, nós encontramos as seguintes palavras: Deus não é responsável de maneira nenhuma pela origem do pecado. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. O pecado é um intruso, cuja presença não tem justificativa. É algo misterioso e inexplicável. Justificá-lo equivale a defendê-lo. Isso aqui tem que ficar claro para a gente. Vou fazer uma pausa aqui no texto. Algumas pessoas dizem, mas Deus não conhecia todas as coisas, ele não sabe todas as coisas, ele não está acima da nossa noção de tempo, passado, presente e futuro, para ele não são a mesma coisa. Ele não sabia que o pecado existiria, por que ele criou Lúcifer? Por que ele criou Adão e Eva? Ele podia ter se antecipado e não ter criado. Uma coisa é fato, tem muita coisa no meio da origem do pecado que a gente não tem condições de poder entender. E isso a senhora White está dizendo, ó. Ela vai dizer que Deus não é responsável pela origem do pecado, o pecado é intruso, cuja presença não tem justificativa, é algo misterioso e inexplicável. E justificar a aparição do pecado equivale a defendê-lo. E a gente não vai fazer isso. Então tem muita coisa que a gente não sabe, a gente não conhece. Mas uma coisa a gente sabe. Deus sabia que Lúcifer iria se rebelar? Sabia. Deus sabia que Adão e Eva iriam de alguma forma, abraçar a rebelião? Sabia. Sabia que o nosso planeta seria envolvido no pecado? Sabia. Por isso, a Bíblia também vai dizer que, de forma preventiva e antecipada, Deus, acabou criando o plano da redenção, porque Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes mesmo que o mundo fosse criado, Jesus já tinha tomado a decisão de que se a humanidade seguisse pelo caminho da rebelião, que ele pagaria o preço. Então, nessa perspectiva, não dá para a gente defender o pecado, mas uma coisa é fato. E aqui eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis. Eu já tenho repetido essa mesma frase aqui várias vezes, porque eu acredito que ele conseguiu sintetizar de uma forma muito brilhante o fato da onisciência de Deus, que ele conhece todas as coisas, tem todo o conhecimento, passado, presente e futuro, para ele são uma coisa só. Onde C.S. Lewis, quando foi questionado da mesma forma, se Deus sabia que o pecado existia, por que ele criou Lúcifer, por que ele criou Adão e Eva, a Bíblia vai mencionar, ou C.S. Lewis vai dizer que o Senhor Deus, ele realmente sabia que isso ia acontecer, mas ele também sabia o que aconteceria depois que o pecado fosse erradicado do universo. E ele percebeu que o final seria tão maravilhoso que valeria a pena o risco. E então ele continuou e ainda assim criou Lúcifer. Ele não criou Satanás, ele criou Lúcifer. E criou Adão e Eva, não criou pecadores,
criou seres santos e os colocou num ambiente em que eles não teriam a mínima possibilidade, a mínima necessidade de desobedecer e de pecar. Por que eles pecaram? Porque quiseram. Por que Satanás pecou? Porque ele quis. Temos todas as explicações? Não. Mas o texto continua. Se ele tivesse sido imediatamente exterminado, os habitantes do céu e de outros mundos teriam servido a Deus por medo e não por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo e o espírito de rebelião não teria sido totalmente desarraigado. Devia ser permitido que o mal amadurecesse. Para o bem de todo o universo, ao longo dos séculos da eternidade, Satanás devia desenvolver de forma mais completa os seus princípios. Isso faria com que todos os seres criados pudessem ver o verdadeiro caráter das acusações feitas por ele contra o governo divino. E a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade da sua lei, ficariam para sempre livres de qualquer contestação. Por isso, o diabo não foi destruído. Porque o mal precisa amadurecer. Aí eu volto para um elemento que nós estudamos durante essa semana. Lembra quando a gente estudou sobre a parábola do campo em que o Senhor plantou, mandou que seus servos plantassem o trigo, mas apareceu o joio? E que os servos depois disseram, então nós vamos arrancar o joio. E ele disse, não, deixa os dois crescerem juntos até a época da colheita. Na colheita nós vamos retirar o joio e jogar no fogo. E o bom trigo vai para o celeiro. Então, o pecado precisava amadurecer. E hoje, cá entre nós, quando a gente olha para o nosso mundo, o pecado está super maduro. Ninguém questiona, ninguém questionaria no universo todo a justiça de Deus ao destruir Satanás, bem como os seus demônios. O pecado, a maldade tem que ser destruída. E vai ser. A cada dia que passa, o mundo amadurece mais para a ceifa, para a colheita, para a destruição final do pecado. Quando o Senhor Deus lançar Satanás e os seus anjos, bem como todos aqueles que se aliaram à rebelião, no lago que arde com fogo e enxofre, todo o universo terá uma coisa muito clara diante de si. O Senhor é justo. Aliás, antes mesmo que o Senhor Deus acenda o lago que arde com fogo e enxofre, todo o joelho se dobrará diante de Cristo Jesus e confessará que Ele é o Senhor. E, ao mesmo tempo, reconhecerá que justos são os caminhos do Senhor. Portanto, nós não devemos, de alguma forma, olhar para a permissão que Deus deu para que o pecado amadurecesse, para que a rebelião amadurecesse, como um ato estranho de Deus, ou como um ato em que Deus deixou de ser amor. Não, Deus sempre foi amor. Deus foi amor quando criou Lúcifer, Deus foi amor quando criou Adão e Eva, Deus foi amor quando permitiu que a rebelião amadurecesse, Deus foi amor quando enviou Cristo Jesus, Deus foi amor quando, segunda pessoa da Trindade Divina, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, e Deus será amor quando enviar Jesus Cristo para buscar aqueles que aceitaram a proposta de salvação e vida eterna. Deus será amor quando destruir o pecado. Deus será amor, continuará sendo amor, quando Ele criar um novo céu e uma nova terra onde haverá justiça, e o pecado não se levantará uma segunda vez. Portanto, hoje, enquanto estamos ainda envolvidos no meio dessa situação toda, eu repeti isso muitas vezes durante a semana, e eu quero repetir enquanto nós encerramos as nossas considerações. Satanás sempre vai trabalhar com mentiras, não se esqueça disso, e sempre vai buscar, com palavras lisonjeiras, tentar nos desviar do caminho do Senhor. Mesmo que você não entenda por que Deus está fazendo algumas coisas, ou deixando de fazer algumas coisas, continue confiando no Senhor, porque no tempo certo tudo ficará esclarecido. Enquanto isso, permaneça fiel. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e por sabermos que Deus é amor, mesmo que não sejamos capazes de compreender tudo. Ajuda-nos a permanecermos nesse amor e a escolhermos permanecer no Senhor, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?